Eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esta é a minha voz. Muitas vozes acabam mudando aí nas séries, nos filmes, nos atores, por vários motivos. Mas eu quero falar hoje especificamente de Bob Esponja Calça Quadrada. Bob Esponja Calça Quadrada. A série que está no ar aí há 22 anos, mais ou menos. Então, ao longo de 22 anos, muitas coisas acontecem. A primeira que houve mais mudanças foi a voz do seu Siriguejo. Ele está tentando roubar a minha fórmula secreta há anos. Tudo começou com Felipe Dinardo. E aí, num determinado momento da vida, Felipe Dinardo resolveu mudar tudo. Ele resolveu partir para Paraty, abrir uma pousada e passou a trabalhar lá. Parou de dublar. Me deixe ir agora! Oh, eu te deixo ir, atrevido. Chegando mais episódios, precisa de uma voz. Testes! E aí, quem foi escolhido para fazer o seu Siriguejo foi o Nelson Machado, que é a voz do Kiko. Gentalha, gentalha! Você não vai com a minha cara? Não foram muitos episódios, mas ele dublou sim o seu Siriguejo, e a risada do seu Siriguejo, o Nelson Machado fazia exatamente igual à risada americana. Isso eu achava incrível. Que cheiro estranho é esse no ar? Mas coisas acontecem ao longo do tempo. Se eu não estiver falando bobagem aqui, porque muita coisa acontece e faz bastante tempo, mas eu acho que o Nelson Machado teve um entreveiro lá na Alamo, que era onde era dublada a série, e acabou se desentendendo lá com a diretoria, né, da Alamo, e acabou parando de fazer o seu Siriguejo. Teste pro seu Siriguejo, e quem pegou é aquele que eu acho que tem a voz mais legal para o seu Siriguejo, que é o Luiz Carlos de Moraes, grande ator de teatro, de TV, de cinema, e também como dublador é um excelente dublador, um excelente profissional, querido por todo mundo. Ou seja, se chamar os clientes pelo nome, eles voltam para gastar mais verdinhas. Mas aí, hoje quem dubla é o Luiz Carlos de Moraes. Mas aí você acha que foi sempre ele? Não. Teve um outro entreveiro na dublagem ali pelos idos de 2000, talvez. Teve um entreveiro doido na dublagem e o Luiz Carlos acabou se afastando. Teste pro seu Siriguejo. Renato Márcio. Renato Márcio fez alguns episódios. Estou esperando meu cheque de 50 pratas. Me dá. E aí depois a Alamo fechou, Bob Esponja foi para um estúdio, depois foi para Unidub, né? Então antes ele foi para TV Grupo, depois ele foi para Unidub. Nesse interim acabou que o Renato Márcio não conseguia encaixar os horários dele como diretor com o de dublador, e aí voltou Luiz Carlos de Moraes e nunca mais saiu, e espero que continue assim. Luiz Carlos de Moraes voltou a fazer o seu Siriguejo. Como eu já disse, para mim é a voz ideal, é a voz mais legal do seu Siriguejo, é a que dá aquela personalidade que a gente gosta e está acostumado. Bom, eu não estava anotando, mas acho que você e o Bob Esponja estavam pau a pau. Outro personagem que teve mudança de voz, o Patrick. Pois é. Ei, Patrick, vamos caçar águas-vivas? Sim, Bob Esponja. Não sou eu que faço Patrick. É mentira dele. Mas, dublando o Patrick, quem passou no teste lá nos idos de 2000, Sérgio Moreno fez o teste em 2000, foi aprovado, e ele passou a fazer a voz do Patrick, que eu achava muito legal, assim, a interpretação dele e tal. Ele se divertia bastante fazendo. Vai ver, ele não gosta da gente. E aí, o Sérgio Moreno foi para o Rio de Janeiro, abrir seu próprio estúdio e tal, e naquela época não tinha essa coisa de gravar à distância como hoje nós ainda temos no mercado de dublagem, então precisava trocar a voz. E aí que surgiu Marco Antônio Abreu, o titio Marco Antônio da Kiss FM aqui em São Paulo, e aí ele surgiu, começou ali a se adaptar ao personagem, até ele estava um pouco novato na dublagem, né? Então a gente foi criando ali um elo, eu fui ajudando ele foi criando confiança, e hoje somos amigos, temos uma história de vida até parecida em alguns aspectos, e ele que faz o Patrick já há muitos anos. Quem mais fez o Patrick, né, ao longo de toda a série
foi o Marco Antônio Abreu. Cadê o seu melhor amigo agora, Bob Esponja? Outras vozes mudaram. Uma delas é de um personagem muito querido por todos em função do seu mau humor, do seu sarcasmo e até do seu azar, que é o Lula Molusco. Isso me dá tempo pra ganhar aquela viagem. O Lula Molusco começou lá de novo, voltando em 2000. Quem passou no teste foi um dublador queridíssimo chamado Dauís Cabezudo. E o Dauís fazia maravilhosamente bem. Ter um tom pra ele muito divertido, até com um R meio carioca às vezes, né? Ou um S, né? Estou cansado, né? Tem um estou cansado. Era bem divertido, assim, o que ele fazia. Caçar água-viva com vocês dois? Ah, isto seria o dia mais especial de todos. E aí o Dauís, infelizmente, muito tristemente para toda a dublagem, especialmente para o pessoal aqui de São Paulo, o Dauís acabou sendo acometido por câncer e infelizmente acabou não vencendo essa batalha, e a série continuou. Então precisava de uma nova voz, e o Marcelo Pissardini, que tem essa habilidade de imitar, ele acabou fazendo a voz mais parecida com a voz do Dauís no Lula Molusco. Ao refúgio tropical, no transatlântico de 3 andares da Paita. E ele tinha muito essa preocupação de não fazer exatamente o que ele de repente faria, mas de deixar muito parecido com o Dauís. Então no começo ele ficava me perguntando: e aí, Wender, é assim, é assado, você acha que ficou parecido e tal? E eu confesso que eu já vi episódios, e eu dirigi muitos, né? Dirigi o Dauís em todos que ele fez, eu dirigi, e dirigiu o Pissardini em vários. Eu já assisti episódios na TV que eu não sabia se era o Dauís ou se era o Marcelo Pissardini, de tão perfeita que é a performance dele com relação a que o Dauís colocou ali a sua marca no Lula Molusco. Caçar água-viva. Uma outra voz que mudou e pouca gente percebeu é a voz da Pérola, que é a filha do seu Siriguejo. A Pérola era dublada pela Eleonora Prado. Obrigada, Bob Esponja. Tenho mesmo visão 20x20. Um personagem que não teve teste, né? Alguns personagens que surgem ao longo da série, dificilmente o cliente pede teste. A Eleonora, que foi escalada para fazer essa personagem, e aí, um determinado dia, mais uma vez, essas coisas da dublagem, ela se desentendeu com o dono da Alamo na época, e a Angélica Santos, que passou a fazer a voz da Pérola. Tava escrito superfície daquela placa. Tem certeza que é por aqui? Angélica Santos e Eleonora, é até legal que as pessoas saibam disso, elas já trocaram personagens e atrizes muitas vezes, quando uma tá doente ou viajando. Então já aconteceu da Eleonora substituir a Angélica, da Angélica substituir a Eleonora, porque elas têm timbres parecidos, né? Não são vozes iguais, mas o timbre é muito parecido. A gente costuma fazer uma pra outra, né? Algumas coisas, quando a Léo fica doente, quando eu tenho um problema, a gente se fala, até os estúdios meio que já sabem quem chamar. E aí tem muitos personagens que são recorrentes ao longo dos anos desses episódios, personagens até que não tem nome. Então tem uma velhinha, Old Jenkins, eu acho, que é um velhinho também. E aí às vezes acaba sendo outras vozes, né? Às vezes vários dubladores já dublaram por uma questão de logística de trabalho, de data, de prazo, de mudanças de empresa, né? Lá na Alamo, foi para TV Group, depois foi para Unidub, e também alguns diretores dirigiram, né? No começo era só eu que dirigia a série. Ao longo dos anos foram passando pela mão de outros diretores, né? O Wellington Lima dirigiu muitos episódios, a Alessandra Araújo, acho que a Úrsula Bezerra chegou a dirigir. Então, às vezes, como é um personagem que não tão marcante ou uma voz muito estabelecida, eventualmente acaba acontecendo da gente ter que usar outra voz, mas via de regra tenta-se manter a voz. E para encerrar, uma coisa que aconteceu uma vez, tem aquela voz francesa, 2 horas depois. Alguns centímetros depois. Tem essa voz no Bob Esponja, né? E quem faz essa voz é o Tata Guarnieri, mas já aconteceu dele não poder, aquele momento em que ia ser gravado, e o César Marchetti já imitou igualzinho, porque o Marchetti ele imita o Tata de brincadeira na vida real. Então quando aconteceu essa situação eu falei, é o Marchetti. E aí o César Marchetti foi lá, em algum episódio eu desafio vocês a descobrirem, a acharem o episódio onde o Marchetti fez a voz
daquele narrador francês que aparece eventualmente nos episódios. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. E falando do Marchetti, o César Marchetti, ele é um dublador extremamente conhecido, mas que pouca gente conhece. E eu tenho um vídeo no canal aqui onde eu falo de dubladores que são excelentes, mas que vocês não conhecem. Tá aqui esse vídeo, acompanha, curte lá e deixe seu comentário.